E os seus presidentes dos Estados Unidos que adora tuitar, tudo bem com vocês? O homem não para, cara, o homem não para. Anuncia que vai fechar o Estreito de Hormuz, e anuncia que já venceu a guerra, mas não venceu, e aí diz que vai sair da OTAN, mas não sai, aí fala que vai tomar a Groenlândia porque não deram o Prêmio Nobel da Paz para ele, e não tomou. Cara, a gente tá vivendo uma era muito maluca, né? Que é um presidente senil, ditador, na verdade, que fica tweetando maluquice o tempo todo. E agora ele atacou o Papa, de novo, né? Porque não tem o que fazer, né? Ele deve ter pouca coisa para fazer. Ele resolveu atacar o Papa. Ai, vamos lá, né, gente? Vamos atacar o Papa. Vamos ver aqui o que o dono de Trump falou. O Papa Léo é fraco no combate ao crime e terrível em política externa. Pô, mas o Papa tinha que combater o crime? Não sabia disso aí. Ele fala sobre o medo do governo Trump, mas não menciona o medo que a Igreja Católica e todas as outras organizações cristãs tiveram durante a Covid quando estavam prendendo padres, ministros e todo mundo por realizarem serviços religiosos, mesmo quando estavam ao ar livre, mantendo distância de 3 ou até 6 metros. Então, tanto faz, né, cara? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu gosto muito mais do irmão dele, Louis, né? Do que dele. Porque Louis é totalmente maga, Make America Great Again. Ele entende e o Léo não entende. Eu não quero um papa que ache que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Não quero um papa que ache terrível que a América tenha atacado a Venezuela, um país que estava enviando enormes quantidades de drogas para os Estados Unidos. E pior ainda, esvaziando suas prisões, incluindo assassinos, traficantes e criminosos, para dentro do nosso país. E isso é mentira, né? Isso aqui é só propaganda política do Trump. Não existe prova de que havia esse envio massivo de drogas da Venezuela para lá. Isso vai da Colômbia, do Equador, de outros países. Da Venezuela, por exemplo, ia para a Europa. A gente sabe que a questão da Venezuela é petróleo. Sempre foi. Tanto é que depois que eles sequestraram o Maduro, ninguém fala mais nada. Cadê o resto? Parou o tráfico de droga? Parou tudo. O governo é basicamente o mesmo. Parou, simplesmente parou tudo. Esses presidiários que eram enviados para os Estados Unidos, parou tudo também. Como se fosse simples assim entrar nos Estados Unidos. É só chegar lá, bater na porta e entrar. Né? Eu não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos quando estou fazendo exatamente aquilo para qual fui eleito, em uma vitória arrasadora, estabelecendo números recordes baixos de criminalidade, criando o maior mercado de ações da história. Léo deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser o Papa e só foi colocado lá pela igreja porque era americano. E eles acharam que seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Léo não estaria no Vaticano. Assim, pequeno ego do cara, né? Pequeno ego dele, né? O cara só tá lá porque é americano, né? Assim, eu não vou entrar aqui no mérito de como que é a eleição lá na ditadura do Vaticano, porque, gente, o Vaticano é uma ditadura eclesiástica, né? As pessoas lá têm menos direito ao voto do que aqui na China. Eu não vou entrar nesse mérito aí, mas eu duvido muito que foi por isso, né? Eu duvido muito que o único motivo é porque ele era americano e era para controlar. Até porque os Estados Unidos são de maioria protestante, então o Papa não é o grande líder deles, né? O Papa é da Igreja Católica. Ai, cara. Infelizmente, Léo é fraco no combate ao crime, fraco em relação a armas nucleares, e isso não me agrada. Também não me agrada o fato dele se reunir com simpatizantes de Obama, como David Axelrod, um perdedor da esquerda, que eu não sei quem é, que é um daqueles que queriam que fiéis e clérigos fossem presos. Léo deveria se recompor como papa, usar o bom senso, parar de agradar a esquerda radical e focar em ser um grande papa, não um político. Isso está prejudicando muito ele. E mais importante ainda, está prejudicando a Igreja Católica. Presidente Donald J. Trump. A gente tem que lembrar que o Papa, além de ser um líder religioso, ele é um líder político, né? Ele é o líder político do Vaticano. Então não dá para separar as coisas. Não tem isso de, Papa, para de falar de política. Sabe? Não existe isso. Até porque a Igreja Católica influencia em política no mundo todo, não, né? Mas uma boa parte do mundo, né? A gente está aí vendo o Brasil, não só a Igreja Católica, mas as igrejas evangélicas. O cristianismo, de modo geral. O negócio do Trump é que ele não aceita, né, crítica, é um ego gigantesco, que eu falo, é um ditador. E o Papa, ele tem
um poder muito grande, né, em termos de influenciar pessoas, porque justamente ele é o líder da Igreja Católica, que é 1 bilhão de fiéis aí, ou mais, pelo mundo. E, de modo geral, ele tem uma influência muito grande nesse sentido, né? A influência política do Papa já não é mais tão grande. E não é a primeira vez, né? Foi semana retrasada ou semana passada que eles chamaram o embaixador do Vaticano lá nos Estados Unidos para dar uma bronca no cara, e aí, inclusive, chamaram uma regra lá esqueci o nome certinho, de Avignon, que é a cidade na França, que é quando o Papa foi morar em Avignon por conta. Porque o Papa tinha um envolvimento político muito, muito maior naquela época do que tem hoje, né? O Papa leiloava vagas de bispo, de cardeal, vendia essas vagas, tinha um envolvimento gigantesco com a política. Hoje tem, mas não é tanto assim, né? Naquela época o Papa decidia muita coisa em termos de política da Europa. Na Europa, do jeito que era, né? Porque naquela época não tinha os países como tem hoje. E aí os caras tentaram usar essa regra que é de 1400 e alguma coisa para tentar forçar o Papa a fazer alguma coisa para favor dos Estados Unidos. É um absurdo, né, cara? Estados Unidos. O que eu sempre falo da questão o Trump tá tirando a máscara de bom moço dos Estados Unidos. Vai ser o principal crime deles. Eles gastaram décadas e bilhões e bilhões e bilhões de dólares para criar uma imagem de nós somos os bonzinhos, eles são os malvados, a gente salvou a Europa do nazismo, depois salvamos a Europa do comunismo. E aí o Trump vem e fala, não, mano, é isso aí, a gente é assim mesmo. Vamos matar, vamos sequestrar o presidente, vamos matar líder. O Lindsey Graham, que é um senador sanguinário lá dos Estados Unidos, acho que é senador, né? Falou semana passada, se o Irã não aceitar, os líderes deles têm que saber que eles vão ser mortos. Cara, e é isso aí, nada acontece. Nada acontece. É muito semelhante ao que Israel faz. Israel ontem atacou pessoas da ONU. Israel já matou várias pessoas da ONU, tirando mais de 200 jornalistas, né? Várias pessoas da ONU, e nada acontece, cara. Se isso aí não é motivo suficiente para uma intervenção de outros países, eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é. Porque países foram invadidos por menos. Né? Então a gente está vendo esse desespero do Trump porque deu tudo errado, né? Eles acharam que essa guerra do Irã ia ser igual à Venezuela, mata o Khamenei, muda tudo, a próxima pessoa é parceira, a gente conversa e negocia. Só que o plano de Israel nunca foi esse. Uma semana atrás, 6 dias atrás, né, o Trump aceitou o cessar-fogo, que era para ser 2 semanas, e aí o Netanyahu ligou para o Trump e falou negativo, e aí o Trump falou, é verdade, né, tinha esse ponto aqui do Líbano, e a gente não tinha visto, né? Então, como eu falei, né, num outro vídeo, quando o time lá de negociação dos Estados Unidos voltou para os Estados Unidos e foi fazer lá a coletiva de imprensa, tinha uma bandeira dos Estados Unidos e de Israel junto. Por que será que tinha? Né? O Netanyahu, eu acho que um dos 3 lá que estava negociando pelos Estados Unidos, ligou para o Netanyahu no meio das negociações com o Irã, cara. Pô, quer mais explícito que isso? E aí o que acontece? Os Estados Unidos está indo para o buraco financeiramente faz muito tempo. O Cobori fala muito melhor disso do que eu, porque ele entende muito mais de economia. Então a gente está vendo a economia dos Estados Unidos indo para o buraco, o Trump acelerando esse processo, as pessoas tendo que pagar muito mais caro nas coisas. Ontem começou a circular um monte de vídeo de pessoas simplesmente de pacientes sendo colocados nas ruas porque elas não podem pagar pelo hospital. Lá nos Estados Unidos não tem SUS. É um absurdo, cara. Imagina que está no hospital porque você precisa estar lá e o hospital chega e fala, desculpa, mas você não pode pagar, a gente vai te botar na calçada. A pessoa deitada na calçada. Mas $1 trilhão para atacar países pelo mundo? 100%. Isso tem, né? Então, tem uma pressão gigantesca, tem as eleições agora de meio de mandato, que eles provavelmente vão perder. E está crescendo na população dos Estados Unidos esse sentimento de que está tudo errado. E aí, esse sentimento que está tudo errado pode fazer o quê? Pode fazer tanto trazer alguém mais fascista do que o Trump, né? Mais à direita e fascista que o Trump, que aqui é a direita, ou vir uma revolução, uma guerra civil, né? Então os Estados Unidos está chegando nesse ponto de ebulição que, como eu não lembro se foi, acho que foi no documentário do Michael Moore que eles falam, né? A gente está a um atentado no World Trade Center de virar uma ditadura. Que é o que a gente já vinha falando aqui faz tempo, que o Trump estava meio que preparando esse terreno para cavar alguma coisa que a gente viu acontecer na Alemanha nazista, por exemplo, né? Quando o Hitler
eu acho que depois que ele vira chanceler, eles tocam fogo no Reichstag, aí botam a culpa num comunista, e eles fazem lei marcial, começam a passar um monte de lei. Reichstag era acho que era tipo o Senado da Alemanha nazista, né? E acusam os comunistas que tinham ganho muitas cadeiras na eleição junto com o Partido Nazista. Eles não estavam, não são juntos, né? Mas digo, eles estavam na mesma eleição e os comunistas ganharam muitas cadeiras lá. E simplesmente eles banem o Partido Comunista e eles perdem todas as cadeiras lá de deputados, senadores, etc. Né? Eles usam essa desculpa do fogo do Reichstag para o Hitler tomar mais poder e começar ali virar todo o ditador que a gente vai ver depois, né? E assim, eu não duvido que o Trump vai fazer uma parada assim, cara. Não duvido. Não duvido. Porque eles não vão sair assim. A gente viu isso no Brasil, né? Tentaram fazer a mesma coisa no Brasil. Então a gente não vai. Eu acho que a gente não vai ver ele saindo de boa, sabe? Ah, não aceitamos perder isso aí mesmo. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que eles vão tentar dar um golpe. E a gente agora está nesse ponto onde vai começar a faltar coisa, né? Infelizmente. Por conta do bloqueio do Strait de Hormuz, que já faz aí, acho que 6, 7 semanas, né? Vai ser algo que vai afetar as pessoas no médio prazo, que é o que eles chamam de choque do petróleo, que é quando vai começar a faltar. Eu tenho que fazer um vídeo explicando isso mais detalhadamente, mas os petroleiros, eles se movem na velocidade de uma bicicleta. É 25 km por hora, acho, uma parada assim. Imagina que você tem que viajar do Irã até a Índia, do Irã até a China. Então, esses navios pararam de sair de lá faz 1 mês e pouco. Então, daqui a pouco vai começar a faltar muito petróleo em muito lugar. Tem uma lista do Wall Street Journal de quando os países vão começar a ficar sem petróleo e gás. Vários países. Vários países. E aí, como eu falei num outro vídeo ali, isso afeta, por exemplo, hospitais que precisam de energia para funcionar. E as pessoas vão começar a morrer. E quando chegar no inverno, que faltar gás para essa galera, como é que faz? Então, a gente tem aí um ditador, que eu sempre falo que é um ditador. Se fosse de qualquer outro país, seria um ditador. Atacando um outro país soberano, matando um líder de um país soberano, sequestrando o outro, e nada acontece porque são os Estados Unidos. E do outro lado, né, a gente vê a China, e é difícil, né, cara? Eu queria ganhar para fazer propaganda para a China, mas não ganho para isso. Ontem a China anunciou que todos os professores da educação básica, até a universidade ali, né, sei lá, não sei como é que chama hoje, mas do primário até o fim do ensino médio, todos eles vão ter certificação para ensinar inteligência artificial até 2030. Essa é a diferença, tá vendo? Os caras têm um plano de longo prazo e falam, olha, isso aqui é importante para a gente tem que fazer. Estados Unidos gastando $1 trilhão por ano, e quando eu falo 1 trilhão, é 1 trilhão mesmo, o Trump agora quer 1,5 trilhão, para matar gente ao redor do mundo, e tem a pachorra de vir na televisão e falar, a gente não tem dinheiro para sistema único de saúde, a gente não tem dinheiro para educação, porque precisa gastar invadindo o país pelo mundo. A China não. Sistema de metrô que conecta várias cidades. Aqui na minha cidade já tem. Eu tenho que ver onde que é a empresa para eu lá pegar o tal do carro voador, né? Que se eu chamar de drone, vai ter gente aqui me enchendo o saco. É o tal do carro voador. Eles estão testando já. Se eu não me engano, sai daqui da Canton Tower e vai para uma outra estação, que é só de teste. Carro autônomo pela cidade inteira. Entrega com drone. Robô fazendo entrega. Precisa mandar uma caixa para alguém? Chama um serviço, vem uma vanzinha, você bota ali dentro, digita o código, a vanzinha vai automaticamente para outra pessoa. Carro de mudança automático. E é isso que a gente já vive na China, porque investimento pesado em educação, ciência, tecnologia, e não precisa ficar gastando dinheiro para matar gente pelo mundo. Né? A diferença absurda. Na China, acho que Hangzhou, Shanghai e Beijing, eu não lembro agora se são só essas cidades, já tem estações de atendimento médico com inteligência artificial. Você senta ali, mede a pressão, mede a temperatura, coloca lá os sintomas e a inteligência artificial vai te dizer, olha, eu acho que você deveria procurar um médico assim, agora, sei lá, sabe? Procura um médico, tem esse hospital aqui mais próximo, baseado nos seus sintomas, eu acho que você deveria fazer isso e aquilo. Que ajuda a esvaziar o hospital, por exemplo. Que a pessoa não precisa ir no hospital para, de repente, falar com o médico fala, não, por enquanto tá tudo certo, vamos aguardar e tal. Não, a inteligência artificial já faz isso, ou já te manda para o hospital especializado. Você quer que eu agende uma consulta? Já agenda a consulta. A gente tem isso num aplicativo, tá? Eu tenho um aplicativo que eu baixei só de curiosidade, na verdade, porque é tudo em chinês. Mas, por exemplo, eu tenho um exame de sangue,
Eu coloco ali no aplicativo, ele já lê tudo e fala, ó, eu sei que, por exemplo, o ChatGPT talvez faça isso, mas esse é um aplicativo só de medicina, só para medicina, com conhecimento de sei lá quantos médicos, de milhares e milhares de médicos, que inclusive a China está copiando. Sabe aquela história do Pablo Marçal, de copiar, ele foi para a China, eles queriam copiar o cérebro dele para botar num robô? Isso é mentira, né? Mas a China está fazendo isso com médicos, copiando o cérebro dos médicos para criar médicos de inteligência artificial com o mesmo conhecimento que esses caras têm. Assim, cara, a gente vive aqui numa realidade que é muito absurda, muito absurda. Mas, enfim, começamos aqui, né, com o Trump agredindo o Papa Léo, né, porque ele não, é um senhor de idade que não tem nada para fazer. Alguém, pelo amor de Deus, tira o telefone desse senhor senil. E vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Infelizmente, a gente continua nessa da guerra e da Ucrânia. Ontem eu postei o vídeo aqui da visita da política de Taiwan, que veio conversar com Xi Jinping e tal, sobre reunificação e etc. E vamos começar a voltar a trazer mais notícia da China aqui, mas é difícil, né, cara? É tanta maluquice todo dia que é difícil, né? Mas tá aí, molecada. Mais um dia. Estamos aí, mais um dia.